Oi, pessoal, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai tratar de um assunto, né, que é conhecido assim na literatura, nos livros, como taxas relacionadas, né? Bom, o que significa isso? A gente, quando conceituamos, né, a derivada, né, quando entendemos o conceito de derivada, da forma como ele é entendido, né, principalmente do ponto de vista da física, dos problemas relacionados a movimento, a gente viu que derivada nada mais é do que taxa de variação instantânea. Isso é o que significa derivada. Então, se eu tenho um movimento que é expresso por um determinado modelo, por uma certa função, a derivada dessa função nos dará a taxa com a qual aquele movimento acontece. Se é uma taxa alta, né? Se é rápido a variação, se é mais lenta essa variação, é isso que a derivada descreve, né? É a taxa de variação. Mas é muito comum encontrarmos problemas que envolvem mais de uma grandeza, né? Envolvem às vezes várias grandezas, todas elas dependendo de uma variável independente comum, né? Via de regra o tempo. Né? O tempo, quando a gente considera problemas relacionados ao movimento, podemos entender o tempo como a variável independente universal, né? Tudo que varia, tudo que muda, tudo que se movimenta com o tempo. Conforme o tempo passa, as coisas mudam, as coisas variam, as coisas se movem, né? Então, quando a gente tem situações em que duas ou mais grandezas, né, se relacionam entre si e dependem de uma variável independente comum, e a gente quer estudar problemas relacionados à taxa de variação dessas grandezas, nós chamamos esse tipo de problema de taxas relacionadas. Ou seja, uma vez que essas grandezas elas se relacionam entre si, as suas taxas também estarão relacionadas de alguma forma. Resolver um problema de taxa relacionada significa, portanto, entender qual é a relação entre as taxas de variação dessas grandezas. Então, a gente vai tentar entender um pouco a filosofia por trás desse tipo de problema, usando aqui um exemplo, né, um exemplo lá da nossa apostila, do nosso texto oficial da nossa disciplina de cálculo 1, que é o texto do nosso colega, o querido professor João Sampaio, e, e a situação é a seguinte: nós temos um tanque está sendo, está enchendo, né, com água, e esse tanque ele tem um formato cônico, como esse que a gente está observando aqui nessa figura, é um cone invertido, né? E essa torneira está aberta, né, e essa água está entrando dentro desse tanque cônico, né? Nessa figura que nós estamos vendo, né, estão indicadas aí algumas informações, né? Por exemplo, a altura desse tanque, né, chamada de H maiúsculo, o raio, né, desse cone, né, o raio da tampa, né, dessa caixa é R maiúsculo, e aqui, só para a gente não ficar assim muito no nível abstrato, vamos dar nomes, né? Vamos supor que o nosso tanque em particular, ele é tal que a altura dele é de 2 metros, né? Então, na nossa situação particular aqui, nós temos H igual a 2 metros. Essa é a altura do nosso tanque no nosso caso aqui, tá? E o raio dessa tampa, dessa caixa d'água aí, vai ser para a gente, R maiúsculo, igual a 1 metro. Então, a gente tem uma caixa d'água de 2 metros de altura e o raio ali é de 1 metro. Ok? Então, esses são os dados particulares aqui da nossa situação que a gente está considerando, a nossa situação problema. Legal. O que a gente percebe? Vamos supor também outra coisa. Vamos supor que essa torneira está aberta e aí, né, a água está entrando e ela entra a uma certa vazão, né? O que é a vazão? A vazão é a taxa de variação do volume de água, né, pelo tempo. Isso que é a vazão, né? Então, vazão nada mais é do que a derivada do volume, dessa quantidade que descreve o volume da água naquele instante de tempo, né? Então, vamos supor que essa vazão é constante. E ela é dada essa vazão é de 1 litro por minuto. Tá? Então, vamos acrescentar mais essa informação.
Então, vou colocar aqui assim, ó, a vazão aqui, a vazão é igual a 1 litro, 1 litro por minuto. 1 litro por minuto. Essa é a vazão que a gente vai considerar aqui no nosso problema. Ok. Portanto, a taxa de variação do volume de água num instante t, num instante de tempo t, é constante e é dado por 1 litro por minuto. Né? Tem uma outra variável, aliás, pelo menos duas outras variáveis aí nesse problema. À medida que o tempo passa, a altura da água, indicada aqui no nosso desenho por H minúsculo, ela varia, né? À medida que o tempo vai passando, a torneira está ali aberta, né? A água, o nível de água está subindo. Então, esse H minúsculo varia. Então, esse H minúsculo é uma variável aqui no nosso problema. Assim como varia o R, o raio daquele cone que está preenchido por água já, né? Aquele R minúsculo ali também é variável. E se eles variam, nós podemos nos perguntar sobre a taxa de variação, né, de H, a taxa de variação de R. Aqui no nosso problema, a gente vai olhar apenas para a taxa de variação de H, da altura da água. Né? Então, a pergunta que poderíamos fazer para uma certa altura H, né, ou seja, quando a altura é H, digamos, por exemplo, quando H for 1 metro, por exemplo, né? Quando H minúsculo for 1 metro, qual será a taxa de variação dessa altura da água em relação ao tempo? Quem será a derivada de H quando H atingir a altura de 1 metro? Né? Uma pergunta que a gente poderia fazer, e para responder essa pergunta, a gente precisa lidar com essa situação de taxas relacionadas. Então é isso que a gente vai tentar entender aqui, como é que a gente faz isso, tá? Primeiro, para a gente poder, assim, encontrar as relações entre essas coisas, né, a gente percebe que, nesse problema, as variáveis R e H, o raio ali do cone preenchido por água, né, o R minúsculo, e a altura H minúscula, né, dessa altura que a água já atingiu, elas não são variáveis independentes uma da outra, eles estão relacionados, né, e a gente consegue enxergar qual é essa relação quando a gente faz um corte aqui, né, e enxerga esse cone aqui, à medida que eu faço um corte bem no centro dele, assim, ó, né, de um lado a outro, e considero apenas essa metade aqui do lado direito, a gente vai perceber que a gente vai encontrar uma coisa desse tipo, um triângulo desse tipo, né? Na verdade, dois triângulos, né? Dois triângulos retângulos, né? Um de catetos H maiúsculo e R maiúsculo, no nosso caso 2 e 1, e H minúsculo e R minúsculo, que são as nossas variáveis. Esses dois triângulos, né, esses dois triângulos retângulos, eles são semelhantes, né, eles compartilham os mesmos ângulos, portanto eles são semelhantes e, portanto, as suas dimensões, elas estão relacionadas, né, há uma proporcionalidade entre elas, ou seja, se eu fizer, por exemplo, o R minúsculo, né, R minúsculo dividido por R maiúsculo, que no nosso caso é 1, isso vai ser a mesma coisa que H minúscula dividido por H maiúsculo, que no nosso caso a gente está assumindo que é 2. Ou seja, R e H estão relacionados dessa forma. R é H sobre 2 nesse caso. Né? Então, encontramos aqui uma relação entre R e H, e, portanto, se eu quero entender, né, como é a taxa de variação da altura, eu posso me livrar da variável R na expressão que a gente vai considerar aqui, usando essa relação. R é igual a H sobre 2. Ok, mas quem são as duas grandezas que estão mudando e a gente está tentando relacionar aqui? Uma delas é o volume, né? É o volume que eu sei que está variando a uma taxa constante, porque a vazão é constante, 1 litro por minuto. Outra grandeza que está variando aqui é
a outra grandeza é a altura, né? A altura da água. À medida que a água vai entrando no tanque, a altura H vai aumentando, né? Essas duas grandezas estão relacionadas pela fórmula do volume do cone, né? A fórmula do volume do cone, ela é dada por, né, V, vou chamar de V, o volume, num certo instante de tempo t, então eu vou chamar assim, ó, V de t, né? V de t vai ser, V de t vai ser, então, nesse instante de tempo t, o volume, né, do cone, ele é um terço da área da base, nesse caso, π vezes r ao quadrado, vezes altura, vezes h. Né? Esse é o volume do cone no instante t, né? No instante no qual a altura é h e o raio é r, ok? Bom, mas eu quero essa expressão só em termos da variável h, né? Se eu quero só em termos da variável h, então eu vou substituir esse r que aparece na fórmula do volume por h sobre 2. E, portanto, a gente vai encontrar, aqui a gente vai ter terço, um terço de π vezes r ao quadrado é h ao quadrado sobre 4 vezes h. Né? E isso será, por sua vez, né, 1 sobre 12 π vezes h ao cubo. Essa é, portanto, a expressão que relaciona o volume com a altura. Né? O volume de água no instante t, passado, né, t minutos, né, a variável aqui minutos, e a altura, né, naquele mesmo instante. Essa expressão. Ok. Agora, o que a gente faz nessa expressão? Se eu quero encontrar a taxa com a qual varia a altura, eu quero descobrir, na verdade, quem é dh dt. Eu quero descobrir quem é a derivada da função h. Para eu calcular a derivada da função h, eu vou derivar dos dois lados dessa igualdade. Né? E aqui a gente sabe que a derivada da função volume é constante. Por quê? Porque a taxa de variação do volume, ou seja, a vazão, é constante, é 1 litro por minuto. Tá? Então a gente vai usar esse fato para encontrar quem é a taxa de variação da altura. Então nós queremos encontrar, né, a taxa de variação da altura da altura da água, né, no instante t, e para isso nós precisamos derivar essa expressão. Né? Então a gente deriva dos dois lados. Então, agora vamos calcular a derivada nessa igualdade, então eu vou calcular a derivada de dt de v de t, né? Isso vai ser a mesma coisa que a derivada de dt da função que está ali do lado direito, que é π sobre 12 vezes h ao cubo. Sobre 12 vezes h ao cubo. Né? Do lado de cá, a gente já pode calcular essa derivada, né? E a constante π sobre 12 eu posso colocar para fora, né? Derivada de h ao cubo, lembra, derivada aqui é a função composta, né? Isso vai ser, então, derivada da função de fora, 3 vezes h ao quadrado, 3 vezes h ao quadrado, vezes a derivada dh dt, que é quem a gente quer descobrir o valor, né? A gente quer descobrir quem é dh dt. Ok, do lado esquerdo, a derivada que a gente encontra ali é, né, a derivada do volume é a vazão, né? A derivada do volume é a vazão, que é constante, que é 1 litro por minuto. Aqui a gente só tem que tomar cuidadinho com a unidade, né? Porque essa derivada aqui não é 1, né? Uma vez que a unidade do lado direito é metros, né? A gente está medindo a altura em metros, né? O raio também em metros. Então, para ficar condizente, a unidade aqui tem que ser metros cúbicos, né? A unidade da derivada do volume tem que ser aqui metros cúbicos por minuto, né? E então a gente precisa converter 1 litro
para metros cúbicos, que dá exatamente 0,01 metros cúbicos, né? Então, esse é o valor da derivada aqui. Isso vai ser, então a derivada aqui, que é constante, né? E é igual a 0,0001, errei a quantidade de zeros aqui, né? Isso aqui é em metros cúbicos, né? E igual, então isso vai ser igual ao que a gente tem ali do outro lado, que é o mesmo que π sobre 4 vezes h ao quadrado vezes a derivada dh dt. Ok, agora a gente já está em condições de dizer quem é a derivada, a taxa de variação da altura, né, dh dt, em termos de h, ou seja, dh dt vai ser igual a, então vou passar essa constante aqui, né, multiplicando para o lado de lá, vai ficar então 0,004 dividido por π vezes 1 sobre h ao quadrado, vezes 1 sobre h ao quadrado. Né? Ok, agora essa expressão nos permite, quero saber quem é qual é a taxa com a qual a altura varia naquele instante onde a altura é igual a 1 metro. Né? Beleza, troco h por 1 nessa expressão, então isso aqui vai dar 1, então qual o valor da taxa? 0,004 dividido por π, né? E isso é metros por minuto, né? Metros por minuto. É com essa taxa que nesse instante a altura varia. Em qualquer instante, lembra que h minúsculo, aqui essa variável h minúscula, no nosso caso varia de 0 até 2, né? Até 2 metros, que é a capacidade máxima do nosso tanque, né? E legal. Agora aqui tem uma coisa interessante, né? A gente poderia se perguntar assim, qual é a taxa de variação da altura no instante no exato instante em que o tanque começa a encher? Ou seja, quando H é zero, né, qual é a taxa de variação? Né? No momento em que eu ligo a torneira, né? No momento que eu ligo a torneira e começou a encher, qual é essa taxa inicial? Né? Seria, nessa expressão, ver qual é o valor obtido para dH dt, para a derivada, quando h é zero. A gente vai perceber que se eu troco h por zero ali, eu obtenho uma divisão por zero, né? Então, no princípio, isso não faz sentido, né? Matemático, não tem um número associado a esse valor. Mas se eu pensar em termos de limite e, assim, estendendo a noção de limite para englobar os infinitos, né? A gente vê que, na verdade, o limite dessa taxa de variação, quando h se aproxima de zero, esse limite é infinito. Ou seja, podemos dizer que naquele exato instante, né, onde o tanque começa a encher, a taxa de variação da altura ela é infinita. Né? Ela é, assim, isso a gente pode assim, né, perceber assim, de maneira mais concreta, né? Assim, a gente consegue até assim, enxergar um pouco da intuição disso, quando a gente pensa que se eu considerar instantes de tempo, né, bem pequenos, eu vou ver que essa taxa de variação ela vai ser bem alta, porque se a altura é bem pequenininha, né, então a tendência é que a taxa seja mais alta. À medida que a altura vai aumentando, vai ficando mais lento o processo de enchimento. Mas lá embaixo, lá no biquinho ali do cone, a taxa com a qual essa altura vai variar é muito alta. De fato, quanto mais próximo de H, quanto mais próximo de zero está essa altura, essa taxa ela vai tendendo para o infinito. É isso que essa fórmula diz para a gente. Ok, espero que tenha feito sentido, espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco desse conceito, né, de taxas relacionadas. Qualquer dúvida, nos perguntem nos nossos encontros síncronos, contem com a gente o que precisarem e estaremos à disposição. Muito obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima.